Fala pessoal, aqui é o Gustavo do souvestibulando.com. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa fantástica para poder falar um pouco para a gente, é o Lucas Marques. O Lucas Marques é um especialista em aprendizado, em técnicas de memória, é autor de vários cursos sobre isso, inclusive do Segredos do Enem, que é um curso fantástico. Lucas, prazeraço ter vindo aqui hoje conversar com a gente, cara. Falar um pouco das suas dicas, né, sobre os segredos do Enem. Né? Queria te parabenizar aí também pelo Sou Vestibulando. Recomendo para todo mundo, cara. Já cheguei a acompanhar uma iniciativa assim fantástica e tenho certeza que vai estar ajudando muita gente aí durante o ano. Ô, cara, obrigado, cara. Ainda mais que tá esse você, né, que é um cara assim, referência em estudo, referência em preparação para o Enem na internet, cara. Uhum. Mas, pois ô Lucas, queria que você falasse um pouco pro pessoal que acompanha a gente aí sobre sobre a sua história, sobre os segredos do Enem e também, pessoal, a gente tá aqui na minha casa, hoje o Lucas veio aqui pra gente bater esse papo e ele já tava me falando ali antes da gente gravar que hoje ele vai passar pra gente umas dicas assim, sensacionais, né, Lucas? Exatamente, eu falo muito com o pessoal que algumas coisas simples assim podem alterar 100% seu resultado. Então é isso que eu vou tentar te passar aqui nesse vídeo, para que você também possa aplicar essas dicas no seu dia a dia e ter esse resultado. Mas antes aqui só introduzir um pouquinho, falar um pouco mais sobre o curso, o que é o Segredos do Enem, para quem ainda não sabe, porque é um nome muito sugestivo, né? É um curso aí, o foco é aumentar a produtividade. Eu falo muito para todo mundo que matéria de estudo que normalmente é tentado passar nas escolas, você tem em qualquer lugar. O problema maior é que as pessoas não sabem como transformar essa matéria em conhecimento. Então é por essa razão que o nome do curso é Segredos do Enem, que normalmente não é passado em nenhuma escola e também em nenhum cursinho. E é por essa razão eu também acredito que o curso faz tanto sucesso. Então, com certeza, né? E já tem ajudado muita gente. Né? Muita gente já teve resultados estrondosos, né? Depois que fizeram o curso. Eu inclusive, sou aluno também dos Segredos do Enem, já acompanho sempre os vídeos e aplico as técnicas que o Lucas passa. Eu já passei pelo Enem, já fiz o Enem, né? Mas até hoje, né? Porque depois que você passa pelo vestibular, passa pelo curso superior, você tem que continuar estudando, né? Para a vida toda. E as técnicas de aprendizado, técnicas de estudo, são aplicáveis para... né? Em qualquer área de sua vida. Eu falo isso muito para todas as pessoas, que normalmente para você ter um resultado melhor no vestibular, não é só você melhorar aquela questão de estudar para o Enem. Você tem que se transformar numa pessoa diferente para ter um resultado diferente. Então, dessa forma, você vai ter mais resultados não só na hora do Enem, mas em todas as áreas de sua vida, pro resto da vida. Então, eu falo muito isso pro pessoal. Cara, muito legal isso. Mas fala um pouquinho pra gente aí como que foi a sua história e como que você teve esse insight de criar os Segredos do Enem. Na realidade eu também tinha esse mesmo problema. É daí que surgiu essa ideia, porque eu fiz o Enem pela primeira vez em 2010, só que foi um grande problema, porque eu estudei um ano inteiro porque eu tinha aquela meta de que eu só podia entrar na federal. E a federal era meu foco, porque meus pais não podiam pagar uma faculdade particular. E eu também sabia que na federal as minhas oportunidades aí durante toda a minha vida seriam muito melhores. Então eu foquei naquilo, chegou no terceiro ano, eu estudava cerca de 10 horas por dia. Nossa. E era todo dia, eu estudava até mesmo no sábado e domingo. Só que meu método de estudo era sempre o mesmo. Eu pegava a apostila normalmente da escola e também do cursinho e ficava lendo aquilo. No finalzinho, às vezes, fazia alguns exercícios. Só que o problema foi que quando chegou na época da prova do Enem, eu não estava tão confiante, porque eu sabia que eu tinha estudado o ano inteiro e não tinha aprendido tanto. Eu lembro que, para mim, eu não tinha aprendido nem 10% todo aquele conteúdo que eu estudei durante o ano. E outro problema foi que quando chegou na prova do Enem, eu nunca tinha feito assim provas desse tipo, então eu fiquei muito nervoso na hora da prova. Chegou no final da prova, não deu tempo de fazer todas as questões. Tinha algumas questões que eram fáceis. Eu sabia que se eu fizesse uma questão por dia da prova do Enem, provavelmente eu iria muito bem na prova. Só que como era tudo no mesmo dia e não dava tempo, não deu certo. E acabou que o resultado foi óbvio. Eu não fui aprovado no vestibular. Tentei economia na Universidade Federal de Minas Gerais, que era o meu foco, eu tinha que entrar ali, era isso que eu queria para a minha vida, eu sabia que tinha que ser daquele jeito. Então, quando eu recebi essa notícia, já tinha uma viagem para o exterior marcada, porque minha família sabia que eu estava estudando muito e eles pensavam que não ia ter jeito, que eu ia passar, eu estudava o dia inteiro, eu estudava até no sábado e domingo.
aquilo era meio que inevitável. E essa viagem era para os Estados Unidos e a gente foi para lá, acabei indo porque é aquela questão de minha família me deu total suporte e eu sabia que tinha que dar a volta por cima, porque no outro ano eu ia tentar de novo. Só que aí que foi o ponto de virada, foi aí que mudou totalmente a minha história, não só em relação aos estudos, mas em toda a minha vida. Porque foi uma coisa simples, eu estava caminhando na rua, recebi um panfleto de uma palestra que seria de como melhorar sua capacidade nos estudos, como ter um estudo mais produtivo. E eu achei um pouco estranho, mas como eu já sabia que eu precisava melhorar naquele aspecto, eu tinha um pouco aquela percepção de que eu talvez não fosse tão inteligente, que hoje já quebrei totalmente, e até depois posso falar um pouco mais disso para o pessoal, mas não acredito muito nessa questão de inteligência. Eu fui na palestra, decidi dar uma chance. Queria ver o que ia ser passado, se aquilo dava o mesmo resultado. E quando eu cheguei ali, acontecia que nos Estados Unidos isso é um pouco mais comum. As pessoas procurarem métodos de estudo mais eficientes, como aprender mais em menos tempo. E mudou totalmente meu paradigma nessa palestra. Eu gosto de dizer que ali foi meu ponto de virada. E a partir daí, eu comecei a pesquisar vários livros do assunto, porque eu já sabia que aquilo dava resultado. Outras pessoas estavam fazendo, e elas faziam para tentar entrar na Universidade dos Estados Unidos, que é ainda mais concorrida que aqui. E lá é sempre pago, então quando você tem uma nota muito boa, a sua possibilidade de ter uma bolsa é maior, né? Só que acaba sendo ainda mais concorrido, porque são poucas bolsas. Então eu sabia que aquilo dava resultado, comecei a entrar nessa área, e aí que eu tenho certeza que foi meu ponto de virada, porque no ano seguinte eu estudava 4 horas por dia, meu estudo não passava de 4 horas, até porque eu já havia concluído o ensino médio, já tinha feito o 3º ano, só que ainda assim, quando chegava no final do dia, eu sabia que eu tinha aprendido tudo aquilo que eu tinha estudado. Em comparação com o ano anterior, que eu estudava 10 horas, eu sabia que eu tinha aprendido 3 vezes mais, estudando quase 3 vezes menos. Então eu não tinha nenhuma dúvida, eu garanti para toda a minha família que a minha entrada no FMG ia ser nesse ano, que eles até ficavam com aquele receio, pô, mas você estudava 10 horas e não passou, e agora está estudando 4 horas, aí não vai ter jeito. Só que eu garanti para eles que esse ano ia, e foi o que aconteceu. Mesmo estudando 4 horas por dia, eu nem recomendo tanto essa questão de estudar menos. A questão é você ter um estudo mais eficiente, independentemente do número de horas. Isso daí eu falo demais, que o que importa é a eficiência de seu estudo. Eu consegui entrar no curso de economia, que é bom falar que é o 2º curso mais concorrido de economia do Brasil. Então, normalmente as pessoas que entram sempre estão estudando ali 10 horas por dia, igual eu estudava. Só que com esse método eu consegui estudar 4 horas e ainda assim ter esse resultado. Então, foi excelente. Fantástico, né, cara? E é isso que eu tento passar no curso. Muito legal, cara. E assim, às vezes o pessoal não nota, né? Tanto que isso é importante, mas o que é importante mesmo quando você está estudando não é a quantidade de tempo que você fica estudando, ou tanto de leitura que você faz, tanto de livro, ou tanto de aula que você assiste, mas assim, o seu método, né? Você não tem que estudar muito, você tem que estudar bem. Né? Isso e eu acho que no Segredos do Enem você frisa muito isso, ensina essas técnicas pro pessoal, né, cara? Exatamente. Eu falo muito para as pessoas refletirem que normalmente, quando eu pergunto para alguma pessoa por que uma pessoa tem um resultado tão bom no vestibular, sempre são 2 respostas. Ou então a pessoa é inteligente, ou então ela estuda demais. Só que para refletir um pouquinho disso, eu gosto de pensar naquelas escolas que têm maiores aprovações, porque normalmente quando você for pegar os primeiros colocados do vestibular no geral, no Enem, no Brasil inteiro, é sempre das mesmas escolas. E não existe uma coincidência que ali tem as pessoas mais inteligentes, ou ali tem as pessoas que estão mais interessadas, estão dispostas a estudar mais. A questão não é essa, a questão é que ali você estuda de uma forma mais eficiente. Ali você estuda de um jeito diferente de 99% das outras escolas. Então é por isso que o resultado que eles têm é diferente. É muito melhor. Muito melhor. Do que o resto do pessoal, né? Exatamente. Pois é, cara. Não, mas muito legal. E assim, pessoal, só já adiantando para vocês, eu vou deixar um link logo abaixo aqui do vídeo para vocês acessarem e conhecerem mais sobre o trabalho do Lucas e até ver mais dicas, né? Mas depois a gente fala um pouco mais disso. Mas, ô Lucas, agora acho que o pessoal já deve estar, quem está assistindo a gente já deve estar ansioso para pegar as dicas. Para pegar algumas dicas aí que você deve passar, né, cara? Então, antes de tudo, só para explicar por que eu vou dar essa dica, eu queria falar de uma pesquisa aqui que foi feita nos Estados Unidos, foi feita em Nova York, e essa pesquisa foi um método totalmente inovador, que pegou alunos ali por volta de 12 anos e
eles até ali tinham tido os mesmos professores, o estudo dele tinha sido exatamente o mesmo e as notas desses alunos eram parecidas, só que foram separados em 2 turmas e a partir daí uma turma começou a aprender antes da aula porque era eficiente você estudar de uma forma melhor, começaram a ser explicado que inteligência se aprendia e que você, independentemente da sua idade, da família que você nasceu, a questão da genética não influenciava tanto no quanto você aprendia, sim o jeito que você estudava. E alguns anos depois, foram verificar quais foram os resultados dessa turma que continuou estudando normal, aquele método normal na escola, que você assiste a aula, e aquela outra turma que foi explicada por que era eficiente você estudar de um jeito melhor. E esses tiveram um resultado, no geral, em toda a escola, 50% melhor. Só porque sabiam. Mas eu gosto de falar muito com o pessoal, o principal foco que eu tenho certeza que foi a principal diferença entre esses dois grupos, é o seguinte: normalmente aquela pessoa que ela pensa que inteligência você nasce sabendo, quando ela não vai bem em matemática, quando ela não vai bem em química, o que ela pensa? Ou ela pensa que ela não é inteligente o suficiente, ou então ela pensa o seguinte: esse não é meu forte é humanas, eu não sou bom em química. E aquele outro grupo que foi ensinado que inteligência se aprende, quando ele ia mal numa prova, o que ele pensava? Eu consigo melhorar, inteligência se aprende, eu não estou bem em matemática hoje, mas no futuro eu vou estar melhor. A pessoa passava a internalizar o resultado não era mais uma coisa externa, que ela nasceu com aquilo e vai ser daquele jeito até ela morrer. Ela sabia que ela podia melhorar, então esse é um dos focos que eu tento passar no curso, gosto muito de falar isso pro pessoal e tenho certeza que isso é uma coisa que pode ser totalmente um ponto de virada na vida de qualquer pessoa, você começar a ver os resultados como uma coisa que você pode mudar, você não nasceu daquele jeito e vai morrer daquele jeito. E agora dando as dicas, eu gosto muito principalmente de, como eu falei, um dos problemas meus na prova do Enem foi que eu fiquei muito nervoso e eu não consegui fazer a prova inteira. E eu tenho certeza que isso não acontece só comigo. Quem já fez a prova do Enem tem certeza que sabe o que eu estou falando. E eu vou dar algumas dicas aqui para que esse problema não aconteça mais com você. Então, esse negócio de nervosismo, né, cara? Acho que é difícil você ver uma pessoa que não passa por isso, né? Eu passei... todo mundo que eu conheço chega lá, e o pior que eu acho é que também que na hora da prova você fica nervoso naturalmente. Com certeza. Mas como a prova do Enem, o pessoal que tá assistindo provavelmente está passando por isso, você se prepara um ano inteiro para fazer, você fica um ano inteiro, às vezes com medo do nervosismo que você vai ter na hora da prova. Exatamente. Então chegar lá, você ainda fica mais nervoso ainda, porque você já sabe que você vai ficar nervoso. Eu falo isso muito em um dos meus vídeos, essa questão de você ficar pensando na prova do Enem antes de chegar à prova e o risco que isso pode ter, o tanto que isso é errado, mas essa questão de a hora de fazer a prova é uma dica básica, mas que pode fazer totalmente a diferença no seu resultado. É muito importante você inverter a ordem da prova. Muita gente não entende o que eu estou falando quando eu falo disso, então vou explicar para o pessoal entender um pouco melhor. Normalmente na prova do Enem não existe uma ordem lógica entre questões fáceis e difíceis. Muitas vezes você vai fazer 3 questões fáceis diretas e 3 questões difíceis diretas. O problema é que na questão fácil você gasta 1 minuto e na questão difícil às vezes você vai gastar 5 minutos. Então, quando você inverte a ordem da prova, o que você faz? Você bate o olho na questão. Quem já fez a prova do Enem sabe o que eu estou falando, você já percebe o seu grau de interação em relação à questão, se você vai saber responder, se vai te deixar dificuldade. E eu sempre falo, se a questão for difícil, se você perceber que vai demorar para responder, passa para a próxima. Por quê? O importante é você garantir as questões fáceis. Antes de acabar toda a prova do Enem, antes de chegar na última questão, você tem que ter certeza que respondeu todas as questões que saberia responder. Porque o problema é que o pessoal gasta muito tempo no começo da prova fazendo questões difíceis e quando chega no final da prova e tem aquela questão super fácil, ele erra também. Por quê? Porque não tem mais tempo. O tempo está acabando. A pessoa, quando você já garantiu as questões que você já sabe, você passa para as questões difíceis com muito mais tranquilidade. Você está muito confiante, você sabe que já garantiu ali 70% da prova, então o seu resultado vai ser muito melhor. Então essa é uma das dicas para a hora da prova. Agora, vocês perceberam aí que eu falei essa questão de que muitas vezes na hora da prova vai ter uma questão que é muito difícil, que você vai ficar muito tempo pensando. Então vou dar outra dica para que você evite esse problema. Quando chegar uma questão que é muito difícil, que você tiver ali muito tempo raciocinando se é a questão A, se é a B, tem certeza que acontece muitas vezes isso com você na prova, às vezes você muda a resposta. Vou te aconselhar que agora, nunca mude sua resposta.
Eu li uma pesquisa, é uma pesquisa complexa que foi feita, que explicou o seguinte: normalmente quando você vai com a sua primeira resposta, aquela que você bateu o olho é aquela, as suas chances de acertar são 90% em relação a caso você mude a resposta. Então, se você optar pela outra resposta, além de perder tempo, porque normalmente o que acontece? A pessoa fica ali 10 minutos pensando sobre a questão, ela não aprende nada de novo durante o tempo que ela está pensando, ela só está raciocinando a respeito e muitas vezes ela muda a resposta. E o que acontece quando você muda a resposta? As suas chances de acertar são menores, então você perde tempo e perde pontos. Então, aconselho demais a vocês usarem essa dica na hora de fazer a prova do Enem. Pois é, cara, essa dica é muito legal mesmo. Hein? E assim, eu acho que todo mundo já passou por isso também. Que, sabe, quando você está fazendo uma prova, às vezes no colégio mesmo, ou um simulado, você fica em dúvida de qual questão, de qual opção que você marca. E eu tenho certeza que você que está assistindo já passou por isso, que é assim, você fala, nossa, eu tinha marcado a questão certa e na última hora eu mudei, né? Então, realmente, né? Isso eu acho que o pessoal vai aplicar e vai... Pode parecer uma coisa simples, mas pode ser a diferença entre passar e não passar no Enem. Exatamente. Porque o pessoal, todo mundo sabe, né? Por causa de um ponto, de uma questão, é o que pode definir se você está dentro ou se você... Hoje em dia a concorrência é muito alta, ainda mais com esse novo método do SISU, que pessoas do Brasil inteiro concorrem na mesma faculdade. A concorrência está tão elevada que um ponto faz toda a diferença. Mas é bom falar que não adianta só você saber fazer a prova do Enem, isso não é tudo. Igual eu falei, o que mudou meu foco foi saber como estudar. E para isso eu queria também falar de outra pesquisa, que eu falei no começo aqui, que eu normalmente, o que acontecia? Eu pegava um livro e lia o livro inteiro. Normalmente aquele livro da escola ou do cursinho. Só que chegou no final do ano eu descobri que eu não tinha aprendido nem 10% daquele material. E essa pesquisa revela o seguinte, que dependendo da forma que a gente estuda, muda nosso resultado. E quando você simplesmente pega um material e lê, a chance são de que você, após algum tempo, normalmente um mês, se recorde de 10% daquele material. E isso é uma coisa assim que pode parecer simples, mas foi aí que eu mudei meu método de estudar. Porque essa pesquisa revelou que, por exemplo, quando você ouve alguma coisa, então alguém te fala alguma coisa e logo depois de alguém te falar alguma coisa, você faz aquilo que ela te falou ou então discute aquilo que ela te falou, você aprende de 70% a 90% daquilo. E eu tenho certeza que já aconteceu muito com o pessoal. Às vezes tem algum assunto ali interessante que você está discutindo com alguma pessoa e depois de você aprendeu aquilo e foi discutir com alguma pessoa. Tenho certeza que se isso aconteceu com você, você se lembra muito bem daquele assunto. Normalmente as pessoas, quando acontece isso, elas acham que elas se lembram muito bem porque é um assunto que elas gostaram demais, mas não é porque ela viu aquele assunto de uma forma diferente. Então esse é um dos focos que eu falo para o pessoal. Na hora de estudar, tenta usar os métodos mais produtivos. Então eu falei, você, por exemplo, ouvir alguma coisa e praticar aquilo. Então eu sempre falo para o pessoal que depois da sua aula, independentemente se é no colégio ou se é no cursinho, você tem que estudar o material passado na mesma. Então o que eu gosto muito de fazer? Quando acaba a aula, eu separo sempre 1 hora, 30 minutos para pegar aquele conteúdo passado na aula e revisar. Revisar, o que eu falo é o seguinte, pegar aquele conteúdo, anotar, fazer exercício em cima daquilo. E pode parecer uma coisa simples, mas isso faz totalmente a diferença nos resultados. As pessoas que aplicam esse método que eu estou falando aqui, normalmente quando chega na época da prova do Enem, a pessoa lembra de tudo. Por quê? Porque ela não simplesmente assistiu a aula, ela revisou. E quando você revisa, quando chega perto do Enem, um mês antes, você tem também a sua revisão. Então, fica ainda melhor, fica mais fácil estudar. E essa questão também, eu falei aqui que quando você lê alguma coisa, normalmente você aprende 10% do conteúdo. Então, o que eu gosto muito de fazer? Eu gosto muito de estudar por resumos. Eu falei que eu estudava por livros, e é assim que 99% das pessoas estudam. Hoje eu não faço mais isso. Hoje, até no meu curso, eu indico muito que você estude por resumos. Então, por que eu falo disso? Porque quando você pega um livro de 500 páginas e lê esse livro, vamos supor que você gasta 1 semana para ler. Quando chegar daqui a um mês, você vai lembrar 10%. Só que qual que é o problema? Que quando chegar na prova do Enem, que não é daqui a um mês, falta ainda mais tempo, provavelmente você não vai lembrar quase nada daquele livro. Então você perdeu ali 1 semana e quando chega na prova do Enem já não serve mais para nada. Então, o que eu faço para mudar isso? Pode parecer, mas como que eu vou mudar? Eu mudo isso por resumos. Então, eu prefiro pegar aquele conteúdo de 500 páginas, dividir ele em 50 páginas e ler aquilo 10 vezes. Então, pegar um resumo daquilo e ler várias vezes.
Por quê? Porque quando você lê 10 vezes, você se torna especialista naquilo. Quando chega na época da prova do Enem, você sabe exatamente aquilo que você leu. Por quê? Porque você já leu 10 vezes. Então é por isso aquela questão que eu te falei antes aqui da entrevista, de ter resumos de estudo no meu curso. Pois é, e é isso que eu queria até te perguntar, porque no seu curso, além de ter todas essas técnicas, essas estratégias que você ensina, que você desenvolveu para poder melhorar o aprendizado da pessoa e a pessoa estudar de uma forma mais eficiente, você ainda disponibiliza lá o conteúdo para a pessoa ter de onde tirar, né? A fonte para a pessoa estudar, né? Exatamente. E é uma surpresa, né, pro pessoal, né? Eu falo muito aqui, falei nesse vídeo mesmo, que o jeito que você estuda influencia totalmente no seu resultado, só que da onde a fonte, igual você falou, da onde você está tirando esse conhecimento, é claro que impacta demais. Então é por isso que eu tenho que dar para a pessoa as melhores fontes. Então eu falo aqui que o que eu reúno são os conteúdos das pessoas que têm mais resultado, porque eu gosto muito de resultado. Eu acredito muito que o sucesso deixa pistas. Então, o que significa? Se uma pessoa foi aprovada em primeiro lugar, se você estudar exatamente daquele jeito que ela estudou, se você pegar o conteúdo que ela estudou, provavelmente o seu resultado vai ser espetacular. Talvez não seja em primeiro lugar, mas te garanto que você vai ser aprovado no vestibular. Então é por isso que eu reúno resumos de estudo dos cadernos aqui de Belo Horizonte mesmo, dos cursinhos que têm melhores aprovações de vestibular. No caso, o que eu reúno é do Bernoulli. Para quem não sabe, eu imagino que quem não é de Belo Horizonte não sabe muito bem do Bernoulli, mas está entre os 3 melhores cursinhos pré-vestibulares de todo o Brasil. Então eu tento pegar os alunos que se destacam mais no Bernoulli, ver exatamente o que eles fizeram, pegar, por exemplo, o conteúdo que eles estudam e disponibilizar esse meu curso. Então é isso aí que eu falei, isso que são os resumos de estudo. São dos melhores alunos e aí reúno de todas as matérias e são conteúdos rápidos e além disso também tem os cadernos, porque é muito bom você estudar o conteúdo resumido, mas quem quer medicina, por exemplo, você não pode errar. Se alguma coisa não está no resumo, você tem que saber, independentemente do que é, porque o foco tem que ser em acertar 90% ou mais de 90% da prova do Enem. Então não adianta saber simplesmente o resumo. O resumo você tem que saber de cor, mas tem que ir além disso. Então tem também os cadernos, que é nessa mesma base, é um pouco menor do que os livros de apostilas e eu disponibilizo isso gratuitamente para quem é do meu curso. Muita gente me pergunta por que é gratuitamente, porque eu sempre falo com o pessoal que meu objetivo aqui, quando eu comecei a fazer esse projeto, não era excluir as pessoas por questão de classe social, por questão de renda, como normalmente é feito na educação aqui no Brasil, porque se você não tem condição de pagar, você não vai ter acesso a esse resumo. Então, a pessoa ali que está ali no meu curso, que está assistindo as minhas aulas e não tem condição de comprar uma apostila, eu vou dar aquele conteúdo para ela gratuitamente, porque eu quero que, independentemente do tanto de dinheiro que ela tenha condições de estudar pelas melhores fontes. Então é exatamente por isso que eu disponibilizo esse material, mesmo não sendo o foco do meu curso. Pois é, cara, eu acho que isso é muito legal, sabe? Você ser um agente de democratização da educação, né, cara? E lá no seu vestibulando é o que a gente quer fazer também. O que a gente faz hoje é isso. A gente disponibiliza ferramentas e conteúdo para o pessoal acessar sem custo, né? E eu acho que isso é muito válido, porque hoje em dia, né, no Brasil principalmente, é complicado, né, cara? Tudo que você quer de qualidade, você tem que pagar caro, né? Exatamente. Então, assim, se você quer estar no melhor cursinho, você tem que pagar uma fortuna. Então, não é para todo mundo, né? Então, assim, às vezes uma pessoa que tem uma vontade imensa, tem um sonho, tem um objetivo, que quer passar no vestibular, quer seguir aquela carreira, mas não tem condição financeira de estudar nas melhores escolas, né? Já começa atrás, né? Hoje em dia no Brasil é assim. Então, o Lucas é fantástico isso que ele faz, porque ele ajuda a democratizar, né? Então você que está assistindo aí, muita gente até manda e-mail pra gente no seu vestibulando, falando, nossa, eu vou fazer medicina, como é que eu faço? Me indica o material, me indica alguma coisa. Então tá aí a dica, segredos do Enem, né? E ô Lucas, acho que é só isso. deixar um recado aqui pro pessoal, para quem tiver se interessado e quiser conferir. O link está aí abaixo, como você falou. Exatamente. É bom lembrar de novo, eu vou colocar o link abaixo. Né, quem você está assistindo o vídeo na nossa página, é só rolar aí que você vai achar. E tem mais uma coisa, né, que você vai falar. Porque é bom lembrar que eu não sei até quando que as inscrições vão estar abertas, porque o que eu quero aqui é ajudar um número máximo de pessoas possíveis, porque eu tive aquele problema que eu falei,
que eu não consegui passar no Enem por 2 motivos, porque eu não sabia fazer a prova. E além disso, eu não sabia como estudar, eu não aprendia quase nada daquilo que eu estudava, só que é complicado, porque o curso faz um sucesso tremendo, como você sabe. E eu dou suporte para todo mundo. Quem faz o curso sabe que eu sempre respondo as perguntas das pessoas, tento dar um suporte individual, então acaba ficando complicado, porque quanto mais gente, mais trabalho eu tenho. E como o meu dia tem 24 horas, então Exato, eu não sei até quando as inscrições vão estar abertas. Então, só para dar esse recado pro pessoal. Melhor então, se você está assistindo o vídeo agora, é melhor clicar no link, né? Que vai estar aqui abaixo, clicar no link de uma vez e já assistir. Ainda mais porque você clicando nesse link, você vai ver um vídeo que o Lucas preparou, que ele ainda fala outras dicas, né? Que você não passou aqui agora, para você aplicar hoje no seu estudo. Então, fica aí a dica para você poder já acessar de uma vez, né? Então é isso, Lucas. Pessoal, primeiro eu queria te agradecer. Muito obrigado, cara. Muito, cara. Queria te parabenizar também pelo projeto Sou Vestibulando, que é um Obrigado. portal gratuito, é espetacular. Quem estiver estudando para o Enem, recomendo demais seu portal. Tenho certeza que vai estar ajudando muita gente a ter um resultado espetacular no final do ano, cara. Então, parabéns aí pelo seu projeto. Obrigado, cara. E obrigado por ter vindo aqui hoje, né? Disponibilizado seu tempo, né? Que é precioso, né, cara? Muito requisitado. Ter vindo aqui em casa. E é isso aí. Muito obrigado. Pessoal. Valeu, pessoal. Fica aí a dica. Acessem o link aqui abaixo e até o próximo vídeo. Até mais.